Buenas, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a urgência de um currículo climático na educação. Bora lá? Bueno, gente, então por que falar sobre o currículo climático, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho me debruçado a tentar estudar cada vez mais a educação ambiental, porque eu considero que essa é uma pauta urgente no momento que nós estamos vivendo. Acredito que todas as pessoas que me acompanham e acompanham aqui no canal, enfim, quem está por dentro das notícias, deve ter visto que nos últimos meses, né, em maio, o Rio Grande do Sul passou por um momento histórico na sua crise climática, na crise climática do mundo, que foi as enchentes no Rio Grande do Sul, com chuvas que assolaram o estado no final de abril, né, inundações na Serra, inundações em Porto Alegre, chuvas de 250 milímetros em Porto Alegre, que chegou a uma altura histórica na água com a sua maior enchente, né? E eu já falei sobre isso em outro vídeo e trago aqui a ideia de que a crise climática ela também é um debate pedagógico, porque ela nos atravessa no campo político e no campo da educação. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma ausência em políticas ambientais fortes e estruturadas, graças à política neoliberal do governador Eduardo Leite. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o orçamento que o governador previu para a Defesa Civil foi R$50 mil em todo o estado. Se a gente fizesse uma conta rápida, isso daria aproximadamente R$100,60 para cada cidade. Se a gente diminuísse isso, isso ainda daria centavos para cada cidadão. Rapaz, tá certo isso? Então é um debate político e é um debate pedagógico. Agora, por que falar em currículo climático? Para a gente falar em currículo climático, a gente precisa falar em educação ambiental. O debate em educação ambiental, embora urgente, parece que ele está adormecido, né? Esse é um debate que começou lá na década de 70, quando se cunhou o termo da educação ambiental a partir de vários eventos climáticos que foram sendo colocados e a partir de uma perspectiva que necessitava debater a urgência das mudanças climáticas perante a chegada do novo século, né? O Rio 92 foi um marco enorme por conta da Carta da Terra, que deveria ter sido igualada à Constituição de determinados países e à Declaração de Direitos do Homem, por exemplo. Mas acabou não sendo, algumas coisas avançaram no debate relativo a isso e outras acabaram adormecidas. Porém, esse debate da educação ambiental, ele foi raptado por um determinado setor, o que acabou cunhando o termo de desenvolvimento sustentável, né? Uma discussão que se faz naquele momento ali sobre de que nós precisamos modificar a nossa lógica desenvolvimentista e começar a ter um desenvolvimento sustentável. Essa é uma discussão que, entre parênteses, falando assim, antes de entrar na questão do currículo climático, ela é bastante rasa, porque quando nós falamos em desenvolvimento ambiental, nós não estamos nos aprofundando nos problemas estruturais relativos à questão climática e relativo à questão ambiental. Nós estamos falando que nós precisamos continuar a lógica de desenvolvimento que está dada na sociedade sem nos aprofundarmos o que é que está causando os problemas dentro deste desenvolvimento. Ou seja, sem abordarmos as questões econômicas, as questões políticas, o modelo de produção que está colocado, as lógicas de consumismo. Então é dizer, olha, nós precisamos continuar desenvolvendo. Nós precisamos continuar extraindo da natureza, nós precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo, mas esse desenvolvimento ele precisa ser sustentável. E aí o que é desenvolvimento sustentável? Hoje a gente não pode falar de desenvolvimento sustentável porque na verdade ele não existe. A bullshit, a bullshit, a bullshit, a bullshit. O desenvolvimento ele foi tratado como um sinônimo de progresso, mas na verdade o desenvolvimento ele está muito relacionado à lógica de desenvolver industrialmente o capital. E desenvolver industrialmente o capital continua agredindo o meio ambiente, portanto não pode ser sustentado a longo prazo porque os recursos são finitos. Então não dá para falar de desenvolvimento sustentável, mas é uma pauta que tem sido raptada e que ainda continua presente no debate de educação ambiental. Um debate esse que parece não ter avançado com o tempo, né? Uma das questões que a gente precisa analisar relativo a isso também é que a educação ambiental não é, nem pode ser individualizada. Quando a gente fala de educação ambiental no âmbito da escola, a gente nos remete aos parâmetros curriculares nacionais. Todo mundo que é licenciado já ouviu falar dos famosos PCNs, que tratava
algumas disciplinas, como educação financeira, educação sexual, educação ambiental, como algo transversal, ou seja, transdisciplinar. Não vejo nada errado com a questão transdisciplinar. O problema é que a transdisciplinaridade, na lógica curricular que nós temos hoje na escola, escola moderna, voltada para os interesses e reprodução da sociedade vigente, ela não funciona, porque há uma série de conhecimentos e saberes que estão sistematizados e que acabam sendo reproduzidos atropeladamente através do processo de educação bancária que nós estamos inseridos. Então, a necessidade de debater a mudança climática na educação para haver uma mudança e compreensão disso no longo prazo necessita de uma curricularização. E o que é essa curricularização que eu estou falando aqui? O que é debater currículo climático? A Campanha Nacional pelo Direito à Educação elaborou um guia para debater a urgência climática e debater o currículo climático. Nesse guia estão delineadas várias medidas para que as secretarias, conselhos municipais escolares, conselhos municipais de educação, fóruns municipais de educação possam debater como implementar uma educação ambiental de forma prática na escola. E através disso a gente tem vários princípios e pilares que são necessários para que a educação ambiental ela entre de fato na escola e ela não fique só nessa questão do discurso transdisciplinar e transversal. Um destes princípios, por exemplo, é a construção de intervenções em emergência climática. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi isolado, está acontecendo em vários países. A China, por exemplo, está vendo o maior calor da sua história. Outros locais estão tendo cheias e inundações, como é o caso da Índia. Então, debater com as comunidades escolares a construção de intervenções em emergência climática significa preparar essas comunidades escolares. Depois, é pensar a formação inicial e continuada sobre a educação ambiental e climática em situação de emergência. Quando nós falamos em formação de educadores ambientais, essa formação ela é muito rasa no Brasil. Os cursos de licenciatura, com raras exceções e ressalvas de cursos que são específicos para isso, como pedagogia do campo, por exemplo, eles raramente veem uma constituição ou uma disciplina sobre educação ambiental. Eu vou dar um exemplo de própria experiência. No meu curso de pedagogia, eu tive uma disciplina que abordou educação ambiental. Que absurdo! No meu curso de licenciatura em História, eu vi política ambiental de forma muito rasa. Então nós não temos uma formação para isso. E ter uma política inicial e continuada sobre educação ambiental é necessária para que a gente possa fazer um debate no âmbito escolar. Definição de fluxos de ação em momentos de emergência. Isso significa você definir como a emergência vai se dar naquele momento, como você vai agir diante da emergência. Definição de ações que promovam a organização e fortalecimento das comunidades escolares em crise. Eu já falei em outros vídeos aqui que as comunidades escolares estão cada vez mais em crise no Brasil. Isso não é algo que acontece do nada. Na década de 90 as comunidades escolares foram muito fortes. Nos anos 2000 também. Hoje, devido ao processo neoliberal e de mercantilização da educação que nós estamos passando, as comunidades escolares elas têm sido enxugadas para que elas não intervenham na escola. Então, reforçar as comunidades escolares e fortalecer e preparar elas para o debate em educação ambiental é necessário. Definição de critério para atendimento. Isso é óbvio, né, gente? A gente precisa ter um plano em que a gente busque como atender as comunidades escolares. E, por fim, para finalizar com chave de ouro, é necessário que a gente crie e amplie fundos públicos de financiamento climático para a educação em situação de emergência, considerando as minorias que são afetadas sobre isso. E aqui tem um debate que a educação ambiental não tem feito, que é o racismo climático, racismo ambiental. As crises climáticas elas afetam as pessoas de formas diferentes. Pessoas que têm mais condições econômicas vão estar mais resguardadas da crise climática, enquanto pessoas que têm menos condições econômicas e moram em periferias vão sofrer diretamente a situação. Então falar em currículo climático é abordar tudo isso que está dado aqui. É abordar a mudança climática no campo da educação e possibilidades de intervenção nisso e políticas que sejam fortes. Mas eu vou mais além. Não basta que a gente construa essa lógica de políticas, essa lógica de currículo climático. É necessário que a educação ambiental entre no currículo dentro das políticas educacionais como uma disciplina. Por que disso? Porque o campo conservador e reacionário vem debatendo há anos há anos e com sucesso, a inserção de suas disciplinas como educação financeira e não da forma boa, né? Educação financeira que não aborde
as consequências e as problemáticas disso tudo, enquanto a gente fica falando em educação ambiental de forma transversal. Então é necessário criar um currículo climático que tenha educação ambiental como sua pauta, se nós quisermos avançar em uma constituição de uma ecopedagogia e de uma mudança radical em como estamos lidando com a natureza. Esse foi o debate dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais em @profleonardodeandrade. Uma lua, um queijo e um beijo.